Desde tempos imemoriais, o som tem sido considerado sagrado. Muito antes da ciência moderna começar a investigar seus efeitos, civilizações antigas já sabiam que certos tons e frequências tinham o poder de curar, transformar estados de consciência e conectar o ser humano a realidades mais sutis. Entre as mais mencionadas atualmente estão as frequências 528 Hz e 432 Hz, cujos efeitos vêm sendo resgatados tanto por estudiosos da espiritualidade quanto por pesquisadores que tentam compreender como a vibração sonora pode impactar corpo, mente e alma. A frequência de 528 Hz é frequentemente chamada de a frequência do amor ou a frequência da cura, e ganhou notoriedade no contexto das chamadas solfegios frequencies, um sistema sonoro ancestral que teria sido usado em cânticos gregorianos e práticas espirituais milenares. Segundo a tradição, essas frequências específicas eram capazes de realinhar o ser humano com o universo, trazendo harmonia às células, desbloqueando emoções e expandindo a consciência. A 528 Hz, em particular, é atribuída à regeneração do DNA. A ideia de que um simples som poderia, em níveis sutis, reparar estruturas moleculares pode soar fantasiosa, mas encontrou eco em certos experimentos científicos modernos. Pesquisadores como o Dr. Leonard Horowitz e o bioquímico Dr. Glenn Hayne exploraram os efeitos da 528 Hz em culturas celulares e moléculas de DNA, e observaram que essa frequência parecia promover uma estruturação harmônica nas hélices do DNA, diferente do ruído caótico observado em outras frequências. Embora os resultados não sejam universalmente aceitos pela comunidade científica tradicional, eles despertaram o interesse de terapeutas holísticos e músicos conscientes que passaram a utilizar essa vibração como ferramenta de cura e meditação. Já a 432 Hz é outra frequência que carrega uma aura de mistério e reverência. Muitos acreditam que ela é a afinação natural do universo, uma vibração que ressoa com o padrão áureo, o número de ouro, encontrado em proporções naturais como conchas, galáxias e até no corpo humano. Segundo estudiosos do som e músicos alternativos, a música afinada em 432 Hz tem um efeito mais calmante, centrado e profundo no ouvinte, enquanto a afinação padrão de 440 Hz, adotada no século XX como base da música ocidental, seria mais mental, tensionante, para alguns, até artificial. A mudança da afinação para 440 Hz tem uma história controversa, com teorias que associam sua adoção a interesses sociais e políticos voltados para o controle da consciência coletiva, embora essa hipótese ainda careça de provas concretas. Ela persiste no imaginário esotérico e conspiratório como uma tentativa de desintonizar a humanidade de sua vibração natural. No esoterismo, a ideia de que tudo vibra não é novidade. Escolas herméticas, tradições orientais e culturas indígenas sempre trataram o universo como uma imensa rede vibracional. Para os egípcios, por exemplo, o som era uma ferramenta mágica e criativa. Palavras entoadas com a vibração correta eram consideradas capazes de materializar realidades ou evocar deuses. No hinduísmo, o mantra Om é tido como o som primordial da criação, a vibração que deu origem ao cosmos. Essa noção de que o som estrutura a matéria encontra paralelos modernos na ciência da simática. A simática é o estudo dos padrões físicos que o som pode formar na matéria. Quando uma superfície coberta de areia ou líquido é submetida a certas frequências sonoras, formas geométricas precisas surgem, como mandalas, espirais e padrões simétricos. Quanto mais harmônica a frequência, mais belos e ordenados são os desenhos. Isso sugere que o som pode literalmente moldar a realidade material. Os defensores das frequências de cura apontam que sons como 528 Hz e 432 Hz geram padrões mais suaves e equilibrados, enquanto ruídos dissonantes ou desequilibrados criam formas caóticas. Para a espiritualidade, isso reforça a ideia de que o som pode tanto construir quanto destruir, e que a escolha da frequência é uma ferramenta poderosa para o bem-estar ou para o desequilíbrio. Na tradição do xamanismo, tambores e cantos eram utilizados para induzir estados alterados de consciência e restaurar a saúde do corpo e da alma. Esses sons não eram aleatórios, cada tribo tinha entonações específicas para a cura, para rituais de passagem ou para evocar forças da natureza. O uso da voz e do som como ponte entre os mundos também aparece em tradições tibetanas, com seus cantos harmônicos e sinos utilizados em meditação profunda.
Em todos esses caminhos, o som é veículo espiritual, não apenas entretenimento ou ruído. No campo científico moderno, cresce o interesse pela sonoterapia. Já se sabe que a música pode alterar padrões cerebrais, liberar neurotransmissores como dopamina e serotonina, e até regular o ritmo cardíaco. Mas além disso, algumas pesquisas indicam que sons específicos podem auxiliar na redução de inflamações, no equilíbrio do sistema nervoso autônomo e no fortalecimento da resposta imunológica. Essas descobertas têm levado clínicas integrativas e terapeutas holísticos a incluírem banhos de som, meditações guiadas com frequências específicas e instrumentos como taças tibetanas, gongs e harpas nas sessões terapêuticas. Entretanto, ainda há ceticismo na comunidade científica quanto às alegações mais ousadas, como a regeneração do DNA por uma frequência sonora. Muitos alegam que, embora o som tenha efeitos emocionais e mentais claros, as evidências para alterações celulares permanentes são limitadas e necessitam de mais estudos rigorosos. Apesar disso, a vivência direta de quem pratica ou se submete a essas frequências parece falar por si. Relatos de alívio de dores crônicas, melhora na qualidade do sono, elevação espiritual e clareza mental são comuns entre os praticantes. Para o esoterismo, a explicação é mais simples: tudo no universo é vibração. Pensamentos são vibração, sentimentos são vibração, o próprio corpo físico vibra. Quando exposto a frequências harmonizadoras, como a 528 Hz e a 432 Hz, o ser humano é reafinado, como um instrumento musical desafinado que volta ao tom correto. Isso permitiria que a energia fluísse melhor, que os chakras se equilibrassem, que o corpo energético se limpasse, e que a consciência se expandisse. Há até quem diga que essas frequências podem ativar a glândula pineal, também chamada de terceiro olho, responsável por percepções espirituais mais profundas. Místicos e terapeutas do som acreditam que essas vibrações são como chaves que destrancam camadas sutis da realidade. A frequência de 528 Hz, por exemplo, é associada ao chakra do coração, e sua prática regular poderia abrir a pessoa para experiências de amor universal, compaixão e perdão. Já a 432 Hz ressoaria com a Terra, conectando-nos a uma vibração ancestral e profunda, favorecendo estados de meditação e enraizamento espiritual. Há ainda outras frequências estudadas e utilizadas, como 396 Hz, para liberação de medos e culpas, e 639 Hz, para harmonia nos relacionamentos. Mas a 528 Hz e a 432 Hz seguem como as mais populares por sua ressonância quase universal com sensações de paz, equilíbrio e transcendência. Mesmo que a ciência ainda caminhe para entender completamente esses efeitos, o renascimento do interesse por essas frequências revela uma sede coletiva por reconexão com a natureza, com o próprio corpo e com dimensões mais sutis da existência. A busca por harmonia deixou de ser apenas um desejo emocional, tornou-se também uma jornada vibracional. E talvez, ao silenciar o ruído externo e escutar as vibrações certas, o ser humano reencontre não apenas a saúde, mas o sagrado. Mesmo que a ciência ainda caminhe para entender completamente esses efeitos, o renascimento do interesse por essas frequências revela uma sede coletiva por reconexão com a natureza, com o próprio corpo e com dimensões mais sutis da existência. A busca por harmonia deixou de ser apenas um desejo emocional, tornou-se também uma jornada vibracional. E talvez, ao silenciar o ruído externo e escutar as vibrações certas, o ser humano reencontre não apenas a saúde, mas o sagrado. E vale mencionar, durante todo este vídeo, o som de fundo que você ouviu foi afinado em 432 Hz, uma frequência escolhida intencionalmente para promover equilíbrio, relaxamento e um estado vibracional mais elevado. Ao ouvi-la com atenção, talvez você mesmo sinta a diferença.